O que esperar de Ítalo Calvino? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar um pouco de tudo que eu li do Calvino, um pouco da vida dele, como seu contexto histórico, sua história de vida aparece em sua obra. Claro, considerando apenas o que eu já li dele. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Kiwi do Mundo, veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal, dê uma olhadinha nas opções. Além de curtir, comentar, compartilhar todas essas questões de interatividade que vocês já conhecem. Desde o começo do ano, se eu não estou enganada, eu disse que faria o que esperar de Calvino neste ano, já que eu tento cumprir minha promessa de fazer pelo menos 3 vídeos sobre alguns autores, né? O que esperar de, e aí um autor. Vocês gostam muito desse quadro, também gosto de fazer, mas não é um quadro que eu consigo atualizar com muita frequência, porque eu tenho que ter lido pelo menos tudo que eu tenho do autor, e que seja também acima de 3 obras, né, para falar da escrita do autor, de como a vida dele, o contexto histórico aparece na obra. Eu acho que menos de 3 é muito pouco. Isso por quê? Por que eu prometi logo fazer do Ítalo Calvino? Porque no último dia 15 de outubro ele faria 100 anos se estivesse vivo. Então, assim, centenário do nascimento. Eu até quis fazer esse vídeo antes para publicar no dia 15 mesmo, que foi um domingo, mas não consegui, mas está valendo. Então, 100 anos de Calvino, que nasceu em Cuba, mas ele é italiano, ele nasceu em Cuba por acaso. Os pais italianos estavam em Cuba e ele nasceu lá e foi embora, né? Foi levado, ele não foi embora, né? Foi levado, porque ele era muito pequeno, de volta para a Itália, né? De onde era a família. Então, ele é italiano. Então, ele nasceu em 23 e morreu em 85, né? O Calvino, ele era muito politizado. Ele nasceu em 1923, bem ali no contexto do período entre guerras, né? Então, assim, já tinha acontecido a Primeira Guerra. Em termos literários, as coisas já estavam ficando bem fragmentadas, né? A gente tem ali toda a literatura do Joyce, da Virginia Woolf, T.S. Eliot, né? Com aquela fragmentação de narrativa, discurso indireto livre, fluxo de consciência, tudo isso, claro, com a influência das coisas que estavam acontecendo no mundo, né? Fragmento é muito pós-moderno, é muito pós-guerra, né? Tudo fica realmente fragmentado. E, embora tenha nascido em Cuba, ele foi levado, bebê, né, para a Itália, um país onde o que? Estava surgindo ali, estava se tornando cada vez mais forte o fascismo. Ele fez letras, ele, enfim, se doutorou em letras, inclusive. E é por isso que a gente tem obra crítica dele, e a gente também tem obras indicadas por ele, porque ele tem formação na área, então ele faz crítica literária. E, a propósito, deixa eu mostrar tudo que eu tenho dele antes de comentar a vida, né? Senão causa aflição. Eu li aqui no Kindle a primeira obra que ele publicou, que é Nos Trilhos da Teia de Aranha, acho que é alguma coisa assim. Eu tenho, porque ler os clássicos, essa é uma obra de teoria literária, crítica literária dele, né? Disso que eu estava falando, ele tem formação. Agora, os romances. Se um viajante numa noite de inverno, eu adoro esse título. O General na Biblioteca é um livro de contos. O Meu Amor Eterno, As Cidades Invisíveis, quem me acompanha há algum tempo sabe que é um dos meus livros favoritos da vida. Tenho vídeo sobre ele. O Castelo dos Destinos Cruzados, O Dia de um Escrutinador, O Cavaleiro Inexistente, O Barão das Árvores. E eu tenho também um outro livro que são contos escolhidos por Calvino, então não são de autorias dele, contos fantásticos, né? Ele selecionou aqui, foi curador desta obra. Não li esse livro ainda, embora eu já tenha lido alguns contos que constam aqui, porque ele indica contos que eu já li, né, em obras de outros autores. Então é disso que eu estava falando. Então, além de ele ter formação na área e por isso ter livro de teoria crítica e tal, ele também aqui. Então, voltando à história dele. Ele
nasceu nesse contexto todo e ele tem uma formação de esquerda, assim. Ele era militante, ele militava contra o fascismo. Tem um autor italiano, aliás, mais de um, que dizia, né, não, claro que eu sou fascista, sou italiano, como ser italiano fosse sinônimo de ser fascista. Eu não lembro se foi o Pirandello que disse isso, não tenho certeza. Um autor que era assumidamente fascista era o Malaparte, Curzio Malaparte, dentre outros todos. Mas ele não, então Calvino, embora tenha nascido nesse contexto, ele foi militante de esquerda desde o princípio. Ele se filiou ao Partido Comunista. Ele foi membro do Partido Comunista até 56, mas depois se desfiliou. Eu acho que por conta de todas as notícias que recebeu lá sobre Stalin e tal, muitos se decepcionaram. Então, neste sentido, ele tem uma trajetória política muito parecida com a de Camus, que também era militante, militou bastante, né, fez parte da resistência, assim como o Calvino. Se filiou ao Partido Comunista, mas depois se decepcionou, desistiu do comunismo, se desfiliou e seguiu ali sua vida. Então, a gente tem aqui um literato politizado. E a primeira obra dele, a primeira obra literária, ele escreveu logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele estava com uns 24 anos, né, em 1947, e foi O Trilho das Teias de Aranha. Acho que é esse o título. É uma história bem bonitinha, de um contexto de guerra, claro, né? E aqui a gente já tem um pouco da vida dele aparecendo na obra. Contexto de guerra, aí um garoto, né, ali com a sua turminha, ele, enfim, quer guerrear tal, e a irmã dele, prostituta, atendia a soldados e tal, e aí riam dele, tiravam barato por conta disso e tal, e ele ali naquele contexto de guerra. Então a gente tem uma criança, a visão de uma criança sobre a guerra, sua percepção inocente, mas ao mesmo tempo ali, era uma criança bem ativa, né? O personagem principal dessa obra é uma criança bem ativa ali. Não estou dizendo que essa obra é autobiográfica, de forma alguma, mas a gente já vê aqui essa questão política, de guerra, de posicionamento político, já forte aqui na obra dele. Uma outra obra dele, que foi a última que eu li, aliás, que também traz um pouco disso, é O Dia de um Escrutinador. E esta é autobiográfica. Aqui é a história de um escrutinador. O que é um escrutinador? É uma espécie de fiscal no dia da eleição, que vai lá apurar os votos e tal. Então, é um dia de votação. E aqui a gente tem a personagem principal ali toda cuidadosa com as coisas e tal. E uma coisa que chamou muita atenção dele, da personagem, e ele ali acaba sendo responsável pelo escrutínio de uma sessão que é para pessoas com deficiência. E isso chama bastante atenção. Muita gente, né, mesmo em condições de mobilidade assim, reduzida, né, de locomoção reduzida, ainda vai votar. E isso, ver essas pessoas nessas condições de dificuldade, o faz refletir sobre a vida, sobre essa questão política e tal. Então a gente tem aqui a percepção de uma pessoa bem consciente da necessidade de democracia e tal, e ele acaba se incomodando até com o posicionamento de outras pessoas que iam votar e faziam desse momento algo assim, irrelevante, burlava e tal, e aí para ele é uma coisa que não fazia sentido. Então assim, de todos os livros que eu li do Calvino, este foi o mais diferente, assim, em termos de temática. É um dia na vida de uma pessoa, uma tarefa ali bem burocrática, embora tenha uns pensamentos bem interessantes, a tarefa é bem burocrática, foge bastante do que a gente vê nas outras obras dele. E o que a gente vê? A gente vê realismo fantástico. O Calvino é um dos meus autores favoritos e o que ele produzia é um realismo fantástico, bem diferente do que a gente está acostumado. É diferente do realismo do Gabriel Garcia Marques, por exemplo. Em alguns momentos se aproxima do absurdo do Kafka, porque o Kafka está ali. Ele, claro, que escreve realismo fantástico, já que tem um personagem que se transformou num inseto. Mas
a maior parte da produção do Kafka trata de coisas do cotidiano que são absurdas. O cotidiano é absurdo, é mais ou menos como a gente teve depois o teatro do absurdo, né? Que mostra a realidade de maneira tão absurda que parece ficção, mas na verdade a realidade supera a ficção. A ficção está representando o absurdo da realidade. E a gente vê com distanciamento, acha que é coisa de ficção, não tem nada a ver com a vida real. Calvino muitas vezes esbarra nesse limite. Muitas das produções do Calvino tá assim, nesse limite, assim como estava o Kafka, entre realismo fantástico ou é a realidade. Eu concluo, em muitos casos, que na verdade é a realidade, que a realidade supera em absurdo a literatura. Um exemplo disso é aqui um conto que tem aqui o General na Biblioteca, que eu até já fiz um vídeo comentando esse conto, agora eu não sei se o conto, se foi só para membros ou se para todo mundo. Se foi para todo mundo, né, para o público em geral, eu vou deixar aqui nos cards. Que é o conto chamado O Homem que Chamava Teresa. É um cara que se prostra assim diante de um prédio, olha para uma janela e começa a chamar Teresa. Começa a chamar e de repente muita gente já chega ali e também começa a chamar a Teresa. Olha, chama a Teresa seguindo ele. E aí pergunta para ele, mas a Teresa tá em casa? Ele falou, não sei. Tem alguém com esse nome? Ele, não sei. E aí uns reclamam, eu vou embora e tal. E aí ele continua a chamar a Teresa e outras pessoas continuam a chamar a Teresa. Então, assim, parece absurdo, não é? Eu já vi situação muito semelhante no cotidiano, na vida. E isso me lembra um pouco também do Teatro do Absurdo. O Teatro do Absurdo é algo que surgiu assim logo depois da Segunda Guerra, principalmente, né? Eu acho que passar por uma guerra, ninguém passa incólume por uma guerra, indo para o campo de batalha ou não, né? Porque o que acontece, o impacto é tão grande. Com a Segunda Guerra, então, tudo pareceu mais absurdo ainda, toda essa questão de manada, e eu percebo nesse conto, o Homem que Chamava Teresa, é um pouco disso, de comportamento de manada, né? Então, uma pessoa está fazendo algo sem sentido, e vários outros seguem esta pessoa fazendo algo sem sentido, sem se questionar no primeiro momento, e depois, quando questiona, percebe que não tem sentido, ainda assim segue. Então, lembra um pouco de pós-verdade. Então, assim, eu sei que não é verdade, mas, enfim, é uma mentira que me conforta. Então, acaba sendo verdade para mim, porque me conforta emocionalmente. É um modo de escapar, porque a realidade é muito dura, né? Muitas vezes é isso. Então, é outro conto que tem aqui que eu já citei, já indiquei para vocês, é o Montezuma. Aqui a gente tem um diálogo imaginário, né? Porque isso não aconteceu, na verdade, acho que entre um historiador, se não me engano, e o Montezuma, que era ali o rei dos mexicanos naquele momento em que os espanhóis chegaram, Hernán Cortés. Então, aqui a gente tem um repórter questionando Montezuma, né, por que ele entregou, por que ele cedeu, por que isso, por que aquilo, por que ele se comportou daquela forma. E as respostas do Montezuma são fantásticas aqui, né? E aqui, o Barão das Árvores e o Cavaleiro Inexistente fazem parte de uma espécie de trilogia que se completa com o Visconde Partido ao Meio, que eu não tenho e não li. Então a gente está falando de realismo fantástico, mas parece que ali no momento do começo do modernismo e tal, porque a gente tem a figura de um visconde, de um cavaleiro e de um barão, ali fim da Idade Média, mais ou menos. Bom, é muito engraçado. Calvino, ele nos instiga, politicamente nos faz refletir, mas nos faz rir, sobretudo, com o realismo fantástico dele. O realismo fantástico do Garcia Marques não é tão engraçado. O realismo fantástico do Kafka é pesado, né? Forte, não tem nada de engraçado. Agora do Calvino é engraçado. Então parece mais leve, né? Quando nos faz rir, parece sempre mais leve. Aqui o Barão das Árvores é a história de um rapaz que ele vivia nas árvores e tal. Aqui o Cavaleiro Inexistente eu li faz tempo, mas é uma armadura branca, né? De um cavaleiro, que é só armadura porque ele não existe. Né? Então é a freira que conta essa história e é muito interessante. Se um viajante numa noite de inverno, a gente lê esse título, ouve esse título e fala, que diabo é isso? Mas aqui é muito legal, né? E aqui a gente percebe
a formação do Calvino, né, em letras, tal, essa habilidade em lidar com metalinguagem, metaliteratura. Estou falando que uma pessoa não formada na área poderia fazer isso? Não necessariamente, mas uma pessoa formada na área faz isso com uma habilidade maior e de maneira mais fácil, e eu acho que talvez com resultado melhor também. Aqui a gente tem um narrador que dialoga diretamente com o leitor, mas não como um narrador do século XIX fazia, né? Aquele narrador tipo Machado de Assis, que falava diretamente com o leitor. O leitor agora deve estar balançando a cabeça. Não, aqui não é nada disso. Aqui, na verdade, é a narração que fala que o leitor está pegando este livro, Se um Viajante na Noite de Inverno, e lendo, e que não sei o que, chega na página tal, assim, tal. Parece uma questão de realidade aumentada, alguma coisa de multiverso que você se vê no meio ali da literatura. Você parece que está fazendo parte ali, uma personagem de uma história de ficção. Hoje a gente vê muitos filmes, séries assim, principalmente as orientais, as asiáticas, com base em mangá, que fazem o personagem perceber sua condição de personagem. Uma outra coisa que nos faz lembrar isso aqui é uma peça de teatro do Pirandello, 6 personagens em busca de um autor, que trabalha com essa questão da metanarrativa, a narrativa da narrativa. O Castelo dos Destinos Cruzados, eu adorei ele. É muito bacana. Aqui, a história começa com pessoas diferentes reunidas num castelo. Aí nos faz lembrar aquelas histórias da Agatha Christie. Outra coisa que me fez lembrar também foi o Decameron, que os jovens se reúnem lá no castelo no contexto de peste. Mas aqui, o que acontece? Por que são destinos cruzados? Porque as personagens, elas não falam, elas contam a sua história por meio de cartas de baralho. Então, uma carta de baralho é interpretada, que conta a vida de uma pessoa, ela é interpretada de maneira diferente, cada um interpreta de uma maneira, né? E como ali as pessoas não falam, não dá para saber o que é verdade ou não. É muito bom isso aqui. E As Cidades Invisíveis, né? O Amor Eterno de Minha Vida, esta obra, que a gente vê um pouco de realismo fantástico. Então, a gente está aqui no contexto histórico do Marco Polo, que vai narrar suas viagens para o Khan. E aí ele narra as viagens, ele conta as cidades por onde passou. E aí as cidades têm nome de mulheres. E aí ele vai contando. E aí você se pergunta, são cidades? São pessoas? Gente, eu acho esse livro incrível, incrível. E aqui o último parágrafo que eu falei para vocês, vou ler, né? Pela enésima vez vou ler. Isso aqui é lição de vida. Por isso que ele faz parte daquela série de vídeos que eu falo de livros que mudaram a minha vida. Aí eu cito este por conta desse trecho. O que o Paulo fala pro Khan? O último parágrafo. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem 2 maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas, aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Eu acho isso lindo, eu acho isso uma lição de vida. Bom, eu adoro, não vou nem falar porque senão eu vou ficar chata. E aqui nesta obra, né, porque ele é os clássicos, é uma obra de não ficção, e ele está apresentando razões para a gente ler clássicos. Aí ele fala de várias obras, do Robinson Crusoe, do Cândido, do Voltaire, Daisy Miller, do Henry James. Ele fala do Flaubert, dos 3 contos do Flaubert, Charles Dickens, Cartucha de Parma, fala do Balzac, enfim, e fala de vários autores. É uma delícia. Eu sempre gosto eu gosto muito de ler crítica literária de um escritor. Então, assim, o que um escritor fala dos outros, eu gosto bastante. Me parece, não sei dizer, não li nada que sustente o que eu vou afirmar agora, mas eu tenho a impressão que o Calvino ele foi influenciado pelo Pirandello.
principalmente ali, sim, Um Viajante na Noite de Inverno, mas não só. E acho também que a influência, além da influência do contexto, né, toda a questão politizada, mas depois da Segunda Guerra, ter passado por uma guerra, e ele começou a escrever depois disso, fez com que ele, acho que o influenciou no realismo fantástico. Talvez ele não seguisse esse tipo de literatura, não produzisse esse tipo de literatura se não tivesse enfrentado uma guerra. Só uma possibilidade, uma especulação. E aqui eu tenho o Bloom, Harold Bloom, falando dele. Como eu já disse para vocês, acho que quando eu falei sobre o Balzac, o Bloom, para mim, ele não é um crítico assim, literário, mas eu trago para vocês o que ele fala das pessoas, né, dos outros autores, a título de curiosidade. Aqui, claro, ele destaca a obra que é a magnum opus dele, que é a minha preferida, que é Cidades Invisíveis. Ele destaca, traz trechos e tal. Uma outra obra que ele fala bastante bem é esta aqui, O Cavaleiro Inexistente. Então, são as duas obras que ele destaca aqui. Embora não faça, assim, grandes comentários, tal, ele mais comenta essas obras e fala que elas são boas. Então, assim, é mais trecho e tal, mas não traz, assim, nenhuma característica bem interessante do autor, não faz uma análise do autor como eu gosto. E ali, pelo que eu olhei ali, eu não achei nada específico sobre o Calvino nos livros de crítica literária que eu tenho, porque ele também é um autor mais contemporâneo, né? Então, é mais difícil ter gente falando a respeito dele. Se me perguntarem por onde começar a ler Calvino, eu vou falar o que eu sempre falo quando me fazem essa pergunta, né? Comece pelos contos, né? Quando o autor também é contista, quando o romancista também é contista, eu sempre sugiro começar pelos contos. O Calvino tem bons contos, né? Mostrei aqui para vocês O General na Biblioteca, um livro de contos, tem vários contos bons, então eu indico contos. Então, se leia alguma coisa na internet, se tiver, para ver se gosta, e depois aí você pode comprar alguma coisa. Vou parar por aqui, mas gostaria que vocês me contassem o que vocês já leram do Calvino, o que vocês me recomendam. Não tenho aqui citado, mas vocês me recomendam do Calvino, que eu ainda não li. Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.